eu vou saber se eu tô errando? Como eu sei se eu tô no caminho certo? Como eu sei que eu tô acertando na alimentação do meu bebê? Então, se a alimentação do seu bebê tá te dando uma sensação incômoda, de que alguma coisa tá saindo do controle, se você não sabe se você tá fazendo certo, se você não sabe, se você não tem certeza que você tá cometendo algum erro. E muitas vezes a gente recebe vários palpites, né, ou informações erradas, baseadas em crenças, baseadas em informações inadequadas, e aí a gente acaba cometendo erros sem ver, né, baseado no que o outro tá falando. E eu recebo muitos pais por conta disso, porque cometeu um erro e aí não sabe como corrigir aquele erro, não sabe como fazer o adequado para aquela criança. Ou então alguém tá falando muito na cabeça que precisa fazer de tal forma. Ah, não, mas pelo menos isso aqui ele vai comer. Se você ofertar isso aqui, ele vai comer. Mas será que é esse o nosso intuito? É pelo menos isso aqui ele vai comer? É nesse ponto que a gente precisa chegar? Os erros que a gente comete na alimentação do bebê. Então a gente sabe que a alimentação do bebê, né, a alimentação a partir do 6º mês, é um grande marco no desenvolvimento da criança. É uma grande oportunidade que a criança tem ali de aprender a se alimentar, de conhecer os novos alimentos. Porém, é um processo longo para que a criança desenvolva todas as suas habilidades, as suas preferências alimentares, para que ela aprenda de fato a comer e aprenda a gostar dos alimentos. Ela não nasce sabendo o que ela tem que comer, ela não nasce sabendo a quantidade que ela tem que comer, ela não nasce sabendo, gostando de um determinado alimento. Ela vai aprender. À medida que a gente vai expondo o bebê aos alimentos, ela vai aprendendo a gostar. E aí é importante que a gente garanta que a gente não está cometendo alguns erros que podem estar minando todo esse aprendizado na criança, todo esse aprendizado do bebê. E essa jornada não é uma jornada fácil. E quem está vivenciando esse momento sabe o quanto é difícil. Quantas mães eu recebo no consultório que me falam: nossa, eu não sabia que a introdução alimentar era tão difícil. Eu não sabia que o meu bebê ia recusar logo de cara. Eu não sabia que eu ia vivenciar momentos difíceis na introdução alimentar do meu bebê. Porque de fato é algo difícil, é um momento novo para a criança, é um momento novo para as mães, é um momento novo para a família, e as decisões que a gente toma ali, enquanto mãe, enquanto pai, vão ser sempre boas. E eu vejo muito isso no consultório. A gente está sempre ali tentando acertar, porém muitas vezes as nossas decisões, né, a forma como a gente resolve conduzir a alimentação da criança, são tomadas baseadas em opiniões de terceiros, em crenças de outras pessoas, em medos, em receios, na falta de conhecimento, na falta de informação. E aí, como resultado, a gente acaba cometendo erros que vão colocar, né, todo aquele nosso objetivo, que é deixar a criança competente para se alimentar, a gente deixa esse nosso objetivo ir por água abaixo, porque a gente foca muito em opiniões de terceiros e em crenças que não são adequadas para aquele momento. Então, por que introduzir alimentos sólidos é um desafio para os bebês? A gente sabe que o ritmo das transições, o ritmo da evolução da criança, que ela vivenciará ali no primeiro ano de vida, é o ponto crucial da maioria dos erros. Por quê? Vai ser uma transição muito rápida para o bebê. Ali em menos de 6 meses, ele sai de uma alimentação líquida para ir para uma alimentação sólida, uma alimentação de pedaços, para comer a comida da família. Então é uma transição muito rápida. E muitas vezes o bebê não está pronto para aquilo ali. Ele vai demorar um pouquinho mais, mas a gente precisa garantir as oportunidades que ele precisa, as oportunidades adequadas para que ele consiga desenvolver toda essa habilidade que ele precisa para avançar na sua alimentação. E aí, então, o bebê está saindo de uma alimentação líquida para ir para uma alimentação da família. Ou seja, é uma transição rápida, é uma transição que vai demandar tempo, é uma transição que demanda experiência e que demanda habilidade. Por isso que é tão importante a gente focar no desenvolvimento do bebê. Por isso é tão importante a gente focar no desenvolvimento que a criança está mostrando para a gente. Né? Ele aprendeu uma habilidade,
ele aprendeu a, por exemplo, fazer a pinça, então por que você vai ficar focado em ofertar alimento de uma determinada consistência? Se ele já tem uma habilidade e se ele quer trabalhar essa habilidade, se ele precisa trabalhar essa habilidade para evoluir. Então é hora da gente passar para a próxima etapa. À medida que o bebê vai mostrando uma habilidade, a gente vai avançando, né, com o que ele está mostrando pra gente. A gente vai avançando com o que ele está demonstrando de desenvolvimento. Então, quando a gente foca muito no desenvolvimento da criança, a chance de dar errado é muito pequena e a chance de dar certo é muito grande. Então, por exemplo, seu bebê você estava ofertando um alimento numa consistência mais amassada para ele. Porém, ele está totalmente desinteressado daquele alimento. Não seria o momento agora da gente começar a avançar na alimentação? Da gente desafiar aquele bebê com uma nova textura, com um novo sabor? Já que ele parece tão insatisfeito com aquela forma que você está ofertando? Outro desafio grande é a variedade de nutrientes que o bebê precisa, né, no primeiro ano de idade. Então, ele precisa de nutrientes muito essenciais para o desenvolvimento do cérebro, para o crescimento dos ossos. Ele precisa de calorias, ele precisa de proteína, ele precisa de gordura boa, ele precisa de colina, ele precisa de DHA. Então, o bebê ele precisa de uma série de nutrientes. Então, é muita coisa para a gente se preocupar. Então, a gente tem que preocupar com a habilidade que ele tem, com o desenvolvimento que ele está mostrando, com os alimentos que a gente está ofertando, com o nutriente que a gente está ofertando para esse bebê. E, por exemplo, se seu bebê perde o interesse, você está ofertando para ele purê de batata ali diariamente, e ele perdeu o interesse, será que a gente não precisa começar a motivar com outros sabores, com novas texturas, para que essa criança consiga se motivar de outras formas? Se ele está desmotivado em explorar um alimento, não seria a hora da gente mostrar outras formas, da gente fazer uma refeição com ele, da gente desafiar o bebê com novas texturas, explorando novos alimentos também? Ou então, se a criança fica condicionada a uma determinada textura, se ela não foi desafiada com novos sabores, com novas consistências, será que ela não tem uma chance maior de ficar estagnada ali? E eu já falei em outras lives que o bebê tem uma janela de oportunidades para aprender a comer texturas, que é uma consistência muito desafiadora para o bebê. É um sentido muito desafiador para a criança, incluir novas texturas na alimentação dele. E se a gente não desafia constantemente a criança, ela fica estagnada aquilo ali e não consegue avançar, não consegue incluir novos alimentos na sua alimentação. Então, nós como pais, né, a gente quer acertar. A gente quer acertar na rotina, a gente quer acertar no tipo de alimento que a gente está ofertando, a gente quer acertar nas transições, a gente quer acertar na consistência. E por isso é tão importante que a gente saiba o que fazer. Mas é importante também que a gente saiba o que não fazer, o que evitar, o que deixar de incluir na alimentação do bebê. Qual erro a gente deve deixar, a gente não deve cometer. É muito importante que a gente saiba tudo isso também. E como que eu vou saber se eu tô errando? Como eu sei se eu tô no caminho certo? Como eu sei que eu tô acertando na alimentação do meu bebê? Então, se a alimentação do seu bebê tá te dando uma sensação incômoda, de que alguma coisa tá saindo do controle, se você não sabe se você tá fazendo certo, se você não sabe, se você não tem certeza que você tá cometendo algum erro. E muitas vezes a gente recebe vários palpites, né, ou informações erradas, baseadas em crenças, baseadas em informações inadequadas, e aí a gente acaba cometendo erros sem ver, né, baseado no que o outro tá falando. E eu recebo muitos pais por conta disso, porque cometeu um erro e aí não sabe como corrigir aquele erro, não sabe como fazer o adequado para aquela criança. Ou então alguém tá falando muito na cabeça que precisa fazer de tal forma. Ah, não, mas pelo menos isso aqui ele vai comer. Se você ofertar isso aqui, ele vai comer. Mas será que é esse o nosso intuito? Pelo menos isso aqui ele vai comer? É nesse ponto que a gente precisa chegar? Então, se o bebê não está ganhando peso, se ele está lutando com a colher ou com o alimento em pedaço, se a transição não está acontecendo conforme o que a gente espera, alguns erros a gente pode estar cometendo ali naquele percurso, durante essa transição da alimentação da criança. E se você tem um estilo de abordagem que não que vai de encontro ao que a criança precisa,
pode ser sim que você está cometendo algum erro. Se você está muito focada no controle da refeição, no controle da quantidade, no controle do que o seu bebê está comendo, da quantidade do que ele está comendo, pode ser que esse seja um dos erros que você está cometendo. E por quê? Tudo isso pode interferir na alimentação, no desenvolvimento, na aprendizagem alimentar da criança, na aprendizagem alimentar do bebê. Então, na minha prática clínica, eu consigo observar vários desses erros. E geralmente os pais me procuram por conta desses erros. Às vezes fica ali baseado, não, eu li muito, eu sei o que eu vou fazer. E aí sabe mesmo o que fazer. Porém, em algum momento a criança recusou e aí alguém deu uma opinião, quis interferir, e aí a gente já fica insegura, já não confia tanto no que a gente leu, no que a gente aprendeu, e coloca isso por água abaixo, né? E começa a usar de práticas contraproducentes na alimentação daquele bebê. E alguns erros envolvem o processo de alimentação, outros envolvem a escolha de alimentos. Então, se você está com papel e caneta na mão, começa a anotar, porque isso pode te ajudar e te direcionar melhor na alimentação do seu bebê, te ajudando a saber o que fazer e o que não fazer. Então, um dos primeiros erros que eu vejo que os pais cometem na alimentação dos bebês é tentar manter o bebê limpo durante a refeição. Então, às vezes a gente quer manter o controle de tudo, a gente quer manter tudo ali muito certinho. A cada colherada a gente limpa a boquinha do bebê. A gente não permite que ele fique tocando muito no alimento, porque ele vai se sujar, ele vai sujar aquela roupinha. E a gente fica muito preso nisso e nesse receio da sujeira, fica muito preso nesse receio da bagunça. Porém, a gente sabe que é essa bagunça que está relacionada com o aprendizado. É esse contato com o alimento, é essa interação com o alimento, é o amassar, é o sentir, é o tocar, é o cheirar, é o levar na boca. É isso que vai permitir o aprendizado e o interesse do bebê. Porque o bebê não sabe que ele está ali sentado para comer, ele não sabe para que serve aquele alimento. E aí ele vai naquele alimento como se fosse um brinquedo, um objeto qualquer. E por meio dessa interação ele começa a aprender. Ele leva a boca, ele sente um sabor, ele vê que aquilo é de comer, e aí ele tenta mastigar, cai da boca. E isso tudo é um processo de aprendizagem. O bebê vai aprendendo à medida que ele vai recebendo a oportunidade, ele vai desenvolvendo a sua habilidade. Então, se o bebê não aprende a manipular esse alimento usando as suas mãos, usando a sua boca, ele não vai aprender a comer. Como que ele vai explorar uma textura diferente? Como que ele vai explorar um sabor diferente se ele não tem a oportunidade de tocar naquele alimento? Se você está mais preocupada com a sujeira, com a bagunça, do que na alimentação em si, do que na interação com o alimento em si. Então, enquanto o bebê está ali tocando no alimento, ele está investigando, ele está aprendendo sobre ele por meio dos diversos sentidos, por meio do olfato, da visão, do paladar, do tato. E essa interação, essa exposição é o primeiro passo para que ele aprenda a comer. Se ele não tem a capacidade de levar um alimento à boca, de tocar num alimento, como que ele vai ter o interesse de morder aquele alimento, de comer aquele alimento? Então, ele vai ficar muito restrito. Sabe aquelas imagens que a gente vê do bebê sujo de comida, do topo da cabeça até os pés? É mais ou menos essa cena que você vai ver. Então, se prepare para vivenciar esse momento. Se prepare para vivenciar essa cena. Se prepare para se desapegar da bagunça, se desapegar da limpeza. Porque essa limpeza, ela vai te atrapalhar e atrapalhar o bebê dessa interação com o alimento. Então, não tem como um bebê ficar ali limpo durante a refeição e aprender a comer. Então, são coisas opostas. Para aprender a comer, ele vai se sujar, ele vai interagir com o alimento, e a gente pode usar de outras estratégias para minimizar toda essa sujeira. Então, colocar ali um plástico por baixo do cadeirão, deixar o bebê, não colocar a melhor roupa na criança para ele comer com a melhor roupa, para você se desapegar daquela roupa. Se você tiver o hábito de usar babador, pode colocar babador na criança. E lembra da seguinte frase: os transtornos passam, mas os benefícios ficam.
Então sempre lembra dessa frase quando você vê o caos na sua cozinha, quando você vê o caos na alimentação do seu bebê. Lembra que tudo isso vai passar e que à medida que a criança vai aprendendo a comer, a bagunça vai diminuindo. Aí vai tendo mais comida na boca, mais na barriguinha do que ao redor da criança. Você comete esse erro? Você tem pavor da bagunça, você tem pavor da sujeira, a cada colherada você fica limpando a boca do bebê? Me conta aqui nos comentários. 2. O erro número 2 que eu vejo que muitos pais cometem. Ficar ofertando comida amassada por muito tempo. Ou ofertando comida na colher por muito tempo. E aí, a gente sempre precisa avaliar. Por qual motivo que você está ofertando a comida na colher? É porque você está com medo de evoluir? É porque é baseado em alguma crença? Em alguma informação que alguém te deu? Os bebês precisam mesmo ser alimentados com comida amassada até 1 ano de idade? É claro que não, né? A gente consegue fazer essa transição na alimentação do bebê de acordo com o desenvolvimento dele ali por volta de 8 meses, que é quando a criança está aprendendo a mastigar, está aprendendo a deglutir mesmo os alimentos. E quem pratica o BLW sabe que o bebê consegue se alimentar com um alimento sólido desde o 6º mês. Então você não tem que ficar presa muito tempo em alimento amassado na colher, porque isso impede a criança de evoluir. Então a criança precisa ir evoluindo nessa consistência para que ela aprenda a comer, para que ela consiga fazer essa transição de uma forma gradativa e que ela não fique estagnada muito tempo numa determinada textura, numa determinada consistência. Então você apenas vai adequar de acordo com a habilidade da criança. Então se você se baseia no desenvolvimento dele, você vai saber o momento certo de fazer essa transição. Sempre encorajando a autonomia e dando assistência quando for necessário. Então, seguir esse progresso do desenvolvimento do bebê e os sinais de prontidão que ele mostra é muito importante, porque aí você vai conseguir sim fazer essa transição. E a grande maioria dos bebês vai ter intenção de se autoalimentar ali entre 6 e 8 meses, o que vai coincidir com a aquisição do movimento de pinça. Então ele vai estar mais interessado em pegar um alimento, em levar à boca, e aí a gente vai desafiar a criança dando novos alimentos, novas texturas, deixando que ele mostre do que ele é capaz, né? Deixando que ele mostre para você e que ele treine essa habilidade. E você não vai ter medo de deixar a criança de se permitir. Você vai cada vez mais incentivando-a de tentar desenvolver essa habilidade que ela está mostrando que ela tem. Então, entender o que é o erro número 2? Ficar estagnado por muito tempo numa determinada consistência. Porque dessa forma você acaba atrapalhando a evolução da criança, atrapalhando a evolução dela na alimentação. Erro número 3. Ficar tempo demais ofertando os mesmos alimentos, porque ela demonstrou muito interesse num determinado alimento, ou desistir muito cedo de um outro alimento, porque em algumas tentativas ela recusou. Então, todos os bebês, eles devem receber comida natural, né, comida de verdade, comida saudável, né, e variada, além de exposições repetidas. Então, não é tentar uma vez e desistir, não é tentar 2 vezes e desistir, muito menos tentar 10 vezes e desistir. São várias exposições para que a criança consiga aprender realmente a gostar de um alimento, a incluir no seu cardápio aquele alimento. Muitas vezes a gente foca num determinado grupo alimentar e acaba esquecendo dos outros que são tão importantes para o desenvolvimento da criança. Por exemplo, a gente fica muito focado em introduzir frutas e vegetais. E o restante? E a proteína, a colina, o DHA, o ferro, as boas gorduras? A gente precisa incluir esses alimentos na alimentação da criança também. Os alimentos alergênicos a partir do 6º mês. Todos devem ser introduzidos. Os alimentos, eles devem ser introduzidos. Então, se você fica muito focada num determinado alimento, num determinado sabor, você esquece dos outros que são tão importantes. Então, os bebês, a gente
para montar um cardápio de um bebê, a gente se baseia no nutriente que ele precisa. A gente se baseia na construção do paladar desse bebê. E a gente sabe que 40 a 50% das necessidades do bebê, né, das necessidades calóricas, elas vêm de gorduras e de boas gorduras. Então não tem que ter medo de incluir gordura na alimentação da criança, porque ela precisa dessa gordura para crescer, para se desenvolver, para ter um bom desenvolvimento cognitivo, um bom desenvolvimento do cérebro, para que ela aprenda também a se alimentar bem. Então a gente varia os alimentos de acordo com a necessidade da criança e para que ela aprenda a comer uma variedade de alimentos. Então não tem que focar num determinado grupo alimentar. É variar em vários, focar em vários grupos alimentares e incluir esses grupos na alimentação da criança e na alimentação do bebê. Então, por exemplo, seu bebê mostrou que ama banana. E você fica muito presa na banana, porque você sabe que a banana ele vai comer. E os outros alimentos? Você não está tentando ofertar, você não está incluindo na alimentação da criança? Os outros você desistiu? Então, se a gente desiste muito cedo de um alimento, ou se a gente trabalha muito um alimento em específico, é um erro que a gente está cometendo, né? No aprendizado, na aquisição das habilidades da criança. Erro número 4. Então, até aqui vocês entenderam os 3 erros que muitas vezes a gente comete na alimentação dos bebês. O erro número 4. Deixar o bebê experimentar alimentos inadequados para a idade dele. Por exemplo, você está tomando café, aí o bebê demonstrou interesse, você dá um golinho de café para ele. Você está comendo uma bolacha, o bebê demonstrou interesse, você dá uma mordidinha da bolacha para ele. Você está tomando um danoninho, o bebê demonstrou interesse, você vai e oferta o danoninho para ele. Ah, não, mas pelo menos isso aqui ele come, pelo menos isso aqui ele tá aceitando, então eu vou ofertar. Eu escutei isso recentemente de uma paciente, que a criança, o bebezinho tá com uma dificuldade maior de aceitar os alimentos, e aí a família, né, as avós já tentaram dar danoninho para um bebê de 7 meses. Danoninho, já tentaram dar biscoito, bolacha, peta, e aí a justificativa delas é a seguinte: mas pelo menos isso ele vai comer. Pelo menos isso ele tá comendo. Mas é isso que a gente tá focado? Ainda mais um bebê de leite materno que tá ganhando peso, tá crescendo, tá ganhando em estatura. A gente vai preocupar com pelo menos isso ele come? De forma alguma. E isso é um erro muito grave que a gente comete na alimentação das crianças. Por quê? Porque tudo que a gente está ofertando ali naquele momento para o bebê, a gente vai influenciar nas preferências alimentares no futuro, a gente vai influenciar nas escolhas alimentares do bebê. Por isso, açúcares a gente espera para ofertar ali só depois dos 2 anos, porque são alimentos muito hiperpalatáveis. E de cara, a primeira vez que a gente ofertar para a criança, ela vai aceitar. Ela vai aprender a comer, porque é algo muito fácil de se comer. É um alimento ou com muito açúcar, ou com muito carboidrato, ou com muita gordura, e vai ser muito atrativo para a criança, aquele sabor hiperpalatável. A criança está em busca disso. E acaba que ela aprende a comer esses alimentos e deixa de comer o que ela precisava para se desenvolver, para crescer bem, os nutrientes que ela tanto precisa para ter um desenvolvimento cognitivo adequado. Então, quando a gente expõe alimentos saudáveis, a criança ela não vai aprender a gostar de cara deles. Por isso que são necessárias repetidas exposições, e se a gente desiste desses para partir para os outros, é um erro grave que a gente comete na alimentação dos bebês. O erro número 5. Então, entenderam até agora os erros? Então, o erro número 4 é apresentar para os bebês alimentos inadequados para aquela idade, alimentos que não vão agregar nutrição, alimentos que vão ser fáceis dele aceitar, mas que não vão contribuir para a construção do paladar saudável, para a construção dos seus hábitos alimentares no futuro. O erro número 5. Ofertar alimentos antes do tempo, no intuito de fazer o bebê dormir melhor. Quantas vezes a gente não escuta esse tipo de orientação, não é? Ah, não, vamos introduzir antes a alimentação do bebê, porque assim eu acho que ele vai dormir melhor. Ou às vezes com outra justificativa. Não, vamos introduzir o alimento para o bebê, porque assim ele vai ganhar mais peso. Quantas vezes a gente não escuta dessa introdução precoce? E aí a gente tem que se questionar. Será que vai ser realmente
importante para o bebê fazer essa introdução precocemente? Ele tem desenvolvimento para receber esse alimento antes do tempo? Ele tem habilidade para receber aquele alimento naquele momento que a gente recebeu aquela informação? E há uma crença de que quando você introduz alimentos sólidos, o bebê vai ficar mais satisfeito. E isso vai ajudar o bebê a dormir melhor, porque ele vai ficar mais saciado. Será que isso existe? Para começar, o bebê come uma quantidade mínima de comida, que é o que cabe na barriguinha dele. E geralmente essa quantidade mínima tem uma quantidade muito inferior de calorias, de gorduras, do que o leite que ele toma, por exemplo, até o 1º ano de idade. Então, o leite que ele consegue ingerir um determinado volume é um volume mais concentrado em energia, em proteínas, em gorduras, do que o alimento. Se você ofertar uma banana, ele não come uma banana inteira, ele vai comer ali um pedaço da banana. E um pedaço da banana vai ter a mesma quantidade do que ele consegue ingerir no leite? Em hipótese alguma. Então, essa orientação ela é totalmente inadequada e vai muito de encontro a tudo que a gente já leu, a tudo que que a literatura já mostrou e a tudo que a gente vê na prática. Então, quantas mães introduzem os alimentos na expectativa da criança dormir melhor e acaba acontecendo o contrário? O bebê acaba acordando muito mais vezes. Né? Por quê? Porque o sono está muito relacionado com saltos de crescimento, com habilidades que a criança está desenvolvendo, com a imaturidade fisiológica daquele bebê. Muito mais do que com a alimentação em si. Então, a gente realmente deve pesar essa orientação e verificar se é realmente algo que vai trazer algum benefício para o bebê. Então, vai trazer benefício ou vai trazer mais malefício? E o risco de desenvolvimento precoce de alergias, de intolerâncias alimentares? E o risco do bebê recusar o alimento, dele não querer comer aquilo lá? Então, tudo isso é muito grande e a gente deve ponderar o que a gente pretende realmente com a alimentação do bebê. Então, esse é um erro número 5. Querer antecipar a alimentação do bebê baseado em informações de que a criança vai dormir melhor ou que ela vai ganhar mais peso quando você introduz os alimentos. O erro número 6. Tentar controlar a quantidade do que o bebê ingere. E isso a gente vê que 85% dos pais querem exercer um controle na alimentação dos bebês. Esses dias eu fiz uma enquete no Telegram, no canal que eu tenho do Telegram, inclusive quem não está inscrito, não deixa de se inscrever lá, a respeito do controle. Se as mães que estão lá confiam de olhos fechados no bebê ou se elas querem controlar. A maioria me respondeu o seguinte, que é extremamente controladora e que quer ter o poder de controlar o que o bebê está ingerindo. Mas será que a gente tem esse poder de colocar na boca da criança e de fazê-la comer a quantidade que a gente pretende? E aí, quando a gente tenta controlar, a gente esquece da autorregulação que o bebê tem capacidade de fazer, a gente deixa de confiar no bebê e na capacidade que ele tem de se autorregular, a gente coloca por água abaixo a divisão de responsabilidades, de que o bebê define a quantidade que ele vai comer e nós estamos ali para ofertar a qualidade do alimento, estamos ali para ofertar a rotina para o bebê e não controlar a quantidade que ele vai ingerir. A gente coloca por terra os sinais de fome e de saciedade que o bebê está mostrando para a gente e a gente acaba atrapalhando no desenvolvimento de uma relação saudável da criança, do bebê com o alimento. Então, qual relação que o bebê vai ter com a comida? Se ele já está mostrando que ele está cheio e você quer que ele continue comendo mais, porque você quer que ele raspe aquele conteúdo que tem ali no prato, para garantir que ele está comendo tudo. Será que esse é o caminho? Será que esse não é um motivo dele não estar querendo participar das refeições? Será que esse não é um motivo dele estar recusando os alimentos, dele não querer vivenciar aquilo ali? Porque você quer que ele continue comendo, você não está praticando uma alimentação responsiva? Então esse sim pode ser um erro que a gente está cometendo na alimentação dos nossos bebês. Querer controlar a ingestão e a quantidade do que ele come. E por fim, o erro número 7. Alimentar o bebê separado da família. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo dos neurônios espelho e na capacidade que o bebê tem de aprender por observação, observando o que o outro está fazendo. Então, o bebê aprende vendo os outros. Ele
O ato de comer é um ato social, ele depende de você para estar ali. E você está participando daquele momento com ele. Mas se ele come num momento e você come no outro, o que ele está aprendendo? Ele vai saber comer? Ele vai saber vivenciar aquela refeição? Então, quando você faz isso, quando você oferta um alimento separado do da família, você tira a oportunidade do bebê de experienciar um momento tão rico, do bebê ver você comer, do bebê ver como como você leva a colher à boca, o que você come, o que o bebê come. Então, tudo isso é um momento muito rico de aprendizado para a criança. E quando a gente comete esse erro, a gente tira da criança a oportunidade de vivenciar uma experiência em família, de vivenciar um momento único de aprendizado na alimentação da criança. Então, é um erro que muitos pais cometem, né? No intuito, às vezes não tem tempo, às vezes a rotina está apertada. Mas o que eu posso fazer para garantir que pelo menos uma refeição eu vou participar com meu bebê? Será que a gente consegue se esforçar para fazer em pelo menos uma refeição? Então, deixa essa reflexão aí com vocês. Tá? Então, recapitulando para quem chegou agora. Eu falei aqui nessa live sobre os 7 erros que a gente comete na alimentação do bebê. E eu quero que você se muna de informações, né, que você se enche de informações para que você não cometa esses erros. E se você cometeu ou se você está cometendo, ainda está em tempo de você reverter tudo isso. Então, o erro número 1, tentar manter o bebê limpo enquanto ele come, evitando a sujeira. Erro número 2, ofertar comida amassada por muito tempo para a criança, não evoluindo a textura e a consistência. Erro número 3, ficar tempo demais ofertando os mesmos alimentos ou desistir muito cedo de um determinado alimento. Erro número 4, deixar o bebê experimentar os alimentos inadequados para a idade dele, antes da hora. Erro número 5, ofertar os alimentos antes do tempo, né, no intuito de fazer o bebê dormir mais, ou de fazer, ou dele ganhar mais peso. Erro número 6, tentar controlar a quantidade do que o seu bebê come. E o erro número 7, alimentar o bebê separado da família. Esses erros fazem sentido para você? Fizeram sentido para você? O que você consegue dizer que eu deixei de falar algum que você cometeu, que já teve um bebê em introdução alimentar, que você percebe que você cometeu? Eu recebi algumas perguntas e algumas informações de pessoas falando que cometeu o erro de ofertar alimento amassado por muito tempo ou de não evoluir consistência. E na prática eu vejo muito isso, né? De mães que chegam com a criança ali com 3 anos e que não evoluiu a consistência no momento oportuno e a criança até hoje, com 3 anos, come só comida amassada. Ou com 11 meses, 12 meses, come só papinhas, come só alimentos numa determinada consistência, numa determinada textura. Então, isso é algo muito comum da gente ver e que é importante da gente pontuar para que você não cometa. Então, não se culpe se você cometeu alguns desses erros, apenas dê um passo. Né? Apenas caminha para frente e faça os ajustes necessários para alimentar o seu filho bem e com confiança. Confie no seu bebê, confie na sua capacidade e confie na capacidade do bebê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, de deixar seu comentário, de compartilhar com mais pessoas, porque assim esse conteúdo vai chegar até muitas outras pessoas. Espero que vocês estejam gostando. Não deixe de comentar nos vídeos, de interagir comigo e de dar sugestões para mais tema também. Vocês me encontram no Telegram, no Instagram, Paladar Colorido. Por lá eu posto dicas preciosíssimas que vai fazer muita diferença na vida de vocês. A minha intenção aqui é te dar tranquilidade e segurança para que você consiga alimentar o seu bebê com confiança, sabendo que ele está sim bem nutrido. Vocês me encontram também no Facebook, no Spotify e no TikTok. Beijo!